todos, esse é o Conexão Safras e hoje o assunto é o mercado de trigo. E dentro desse assunto, hoje o foco é o mercado internacional de trigo. E por que focar neste momento no mercado internacional de trigo? Primeiro, pela questão da produção que está agora se consolidando no hemisfério norte e é de onde vem 90% do trigo do mundo. Além disso, a base para a formação de preços do trigo no mercado brasileiro vem de fora, vem do que acontece no mercado internacional. E por último, outros dois grandes assuntos que a gente deve prestar atenção nesse momento é a questão da tensão comercial, a imposição de tarifas por parte do governo norte-americano e a consequente retaliação por países que incluem, inclusive, as compras de trigo norte-americano, isso tem impacto sobre o mercado, e, além disso, a questão mais geopolítica, que nós temos a possibilidade do encerramento da guerra na Ucrânia, a invasão russa que iniciou lá em 2022 e colocou em conflito dois dos maiores fornecedores de trigo. Então, tem tudo isso impactando sobre o mercado internacional e a gente sabe que o mercado internacional acaba sendo a base para a formação de preços aqui no mercado brasileiro. Por isso, eu convido vocês hoje para fazer um passeio mais nessa questão de mercado internacional. E quando a gente fala de mercado internacional, é interessante a gente entender qual é a dinâmica da formação de preços no mercado brasileiro. Essa dinâmica vem de fora para dentro e o que acontece no mercado internacional, o que acontece em relação à produção, todas essas regiões que nós colocamos aqui no Mapa Mundi como regiões de produção. Aqui em cima nós temos no hemisfério norte mais de 90% da produção, outros cerca de 8% estão aqui no hemisfério sul, e o restante, os cerca de 2% restante aí estão exatamente nessas regiões mais tropicais que por isso mesmo são importadoras de trigo. Mas o que acontece nesse mercado mundial reflete em bolsas, essas bolsas, principalmente as bolsas norte-americanas, e essas bolsas norte-americanas vão passar o seu comportamento para outros mercados, inclusive aqui na Argentina, nosso principal fornecedor, que é o principal formador de preços aqui no Brasil. Dada uma taxa de câmbio, esses preços vão chegar no Brasil, mas a Argentina também toma preços nesse mercado internacional. O foco nessa apresentação é estudar esses dois primeiros pontos aqui, mas sabendo que esses dois primeiros pontos, o mercado internacional e o comportamento desse mercado internacional sobre as bolsas norte-americanas, com os reflexos sobre os demais mercados, vai chegar no Brasil, dada uma taxa de câmbio. Então, esse é o primeiro ponto, a gente entender que a gente está falando de mercado internacional, mas, claro, um fator que está muito atrelado à situação aqui no Brasil. Costumo dizer que aqui no Brasil a gente é só um passageiro de um trenzinho argentino. Esse trem anda nos trilhos das bolsas norte-americanas e esse trilho vai depender se sobe ou não, depender do relevo do mercado internacional. Então o foco hoje é exatamente, junto com vocês, entender como está essa questão desse relevo de mercado internacional. Se a gente pega aqui um histórico aí de 12 anos, a gente vai ver, quando a gente compara aqui a produção em relação ao consumo, percebam aqui no mapa nós temos as partes mais verdinhas, quanto mais verde aqui são os maiores superávites de trigo, a Rússia aqui dispõe de se destaque, então com o maior superávit, mas nós temos, abrindo aqui a União Europeia, 26 países que são superavitários. E esses 26 países, eles atendem 123 países que são deficitários, colocados aqui mais em amarelo, que a gente vai ver que fica mais nessa região mais tropical, que não tem grande produção. Quando a gente confronta essa produção e consumo ao longo dos anos, a gente vai ver que se partir aí de uma série histórica de 2013 e 2014, nós temos primeiro uma elevação da produção, à exceção de 2018 e 2019, tivemos problemas climáticos, mas também vemos que essa produção foi superior ao consumo durante grande parte desse período que começou lá em 2013 e vai até 2019 e 2020. E com isso, se a produção está subindo mais que o consumo, os estoques se elevam. Nós tivemos uma elevação nesse período de 103 milhões de toneladas. A partir de 2019, 2020, 2020 e 2021, principalmente, a gente tem uma inversão desse comportamento. Passamos a ter muitos anos, nesses últimos 4 anos, em que o consumo superou a produção. Vejam que nós mudamos de patamar de consumo a partir de 2020 e 2021. Essa mudança é muito em função de uma maior presença chinesa e com trigo para ração. E aí nós temos agora uma redução dos estoques. Então, quando a gente pega o mercado internacional, uma situação primeira que a gente tem que ver numa ótica um pouco mais de longo prazo é que nós
tivemos um ciclo de elevação de estoques e estamos num ciclo de redução de estoques. Focando nesse 24, 25 ainda, a gente pode perceber que dos 4 principais polos de exportação que a gente tem no mercado mundial, um deles é aqui na Oceania, com a Austrália, depois tem o polo do Mercosul, com a Argentina principalmente, o polo da América do Norte, com o Canadá e Estados Unidos, e o principal polo é exatamente aqui dessa Eurásia, entre a Europa e os países do Mar Negro. Daqui saem cerca de 50% de todas as exportações globais. O que acontece na temporada, o que aconteceu na temporada 24, 25 em relação a 23, 24, é que grandes exportadores, a União Europeia e a Rússia, tiveram quebras significativas. A produção nessa região caiu 20%, ou melhor, 20 milhões de toneladas. E essa queda é importante porque é uma região que é muito importante para fornecimento global. Está muito próximo desses grandes consumidores, tem uma logística perfeita aqui pelo Mar Negro. Tudo isso coloca esses países como muito fortes na formação de preços. E nessa temporada, eles estavam com menos trigo. Outra questão a ser considerada é que esses estoques, 258 milhões de toneladas que nós temos aqui, desses estoques, 51%, mais da metade, está na mão dos chineses. Algo que fica no estoque não sai desses estoques, então a China continua consumindo e gerando estoques e tem, inclusive, investimentos em estrutura de estoques para aumentar seus estoques e garantir a segurança alimentar. Com toda essa questão de tensão geopolítica que existe, de tensão comercial, sobretudo com os Estados Unidos, a China continuará fazendo ou carregando estoques. E por que isso é importante? Vejam só, se a gente retira esses estoques chineses, olha onde cai a curva. Daqueles iniciais lá em 2013, 2014, dos 195 milhões, tirando a China, sobram 129. Chegou lá naqueles 300, quase 300 milhões, tirando a China, eram 145, 150, menos de 150 milhões que sobravam no mundo de estoques. E atualmente, dos 258, se a gente retira a China, sobram 127 milhões de toneladas. Então, o mundo tem essa redução de estoques. Quando a gente passa a analisar num gráfico que é muito a cara do análise fundamental, comparar preços com relação estoque-consumo, a gente vai ver que sempre que a gente tem relação estoque-consumo em alta, as flechinhas escuras aqui demonstram esses momentos, a gente tem preços com o verdinho mais claro em baixo. Flechinhas mais altas, preços mais baixos. E ao contrário, quando essa relação estoque-consumo está em baixo, os preços estão subindo. Que nós temos alguns motivos dessas elevações de preços aí, quase sempre, na verdade, sempre essas elevações de preços têm correspondência numa queda da relação estoque-consumo. E o que a gente vê recentemente é uma queda acentuada da relação estoque-consumo. Aí os preços subiram, a gente vê aqui uma tendência de acomodação, um exagero nessa alta em função da guerra na Ucrânia. E agora, nos últimos 2 anos, mesmo com a relação estoque-consumo caindo, os preços acomodaram. Vamos colocar um zoom sobre essa produção, uma lupa sobre esses últimos anos e comparar aqui os preços dos grandes exportadores, que uma média dos preços dos portos desses grandes exportadores acima de estados, maiores exportadores globais. A gente vai ver que a guerra comercial lá de 22, 23, a partir de julho de 2023, os preços começaram uma tendência de julho de 2022, perdão, começaram a tendência de queda. E essa tendência de queda ela foi encontrar um suporte somente em março, abril de 2024, um ano atrás aproximadamente. De lá para cá, a gente percebe que os preços internacionais lateralizaram. Então, nós tínhamos um exagero da alta que foi corrigido e nessa temporada 24-25, com toda a situação de produção que a gente viu, especialmente com a redução da oferta na Rússia, a gente teve uma lateralização. Por que, então, que os preços no Brasil, já que preços internacionais formam preço no Brasil, por que a gente vê preços tão altos aqui no Brasil? Basicamente porque nós temos, na hora de converter esses preços internacionais, a gente tem, recentemente, uma valorização cambial, uma valorização do dólar em relação ao real dentro do Brasil. Percebam que se a gente pega esses janeiro de 2023 até março aqui de 2024, março, abril de 2024, a gente tinha preços internacionais caindo em dólar lateral. Então, os reflexos internos são dessa queda no mercado internacional. A partir de então, a gente tem uma lateralização do mercado internacional e o dólar desvaloriza. Fica mais caro, então, comprar esse trigo do mercado internacional, por isso, o reflexo aqui internamente. Mas, então, o que pensar daqui para frente em relação a preços de mercado internacional? Para responder essa pergunta, que primeiro a gente vai ver aqui os preços como estão atualmente. A gente vê atualmente Ucrânia um preço bastante acessível. Interessante que essa postura, essa possibilidade de encerramento do conflito na Ucrânia tem resultado em melhoras de preço dentro da Ucrânia. Por quê? A Ucrânia atualmente
tem, em função do bloqueio naval do Mar Negro, que escoar via Europa, buscar alternativas para esse abastecimento. A partir de agora, com o Mar Negro livre, poderá usar esse Mar Negro e voltar a ter uma logística bastante interessante. Isso pode, inclusive, recolocar a Ucrânia no jogo do mercado internacional de forma mais atrativa. E os outros dois países que têm preços competitivos nesse momento são os países do Hemisfério Sul, que acabaram de colher no final do ano, em março, melhor, fevereiro, janeiro e dezembro do ano passado e janeiro desse ano, para ser bem exato. A Argentina e a Austrália colocaram suas produções no mercado internacional. A Austrália, sobretudo, está com uma safra excepcional e que vem colocando o trigo muito competitivo, especialmente nas regiões mais próximas à produção australiana, que é exatamente na região do Sudeste Asiático. A Argentina, um preço ainda muito competitivo em termos globais, que vai ficar abaixo, por exemplo, do preço da Rússia e do preço de Kansas. Esse é um reflexo hoje do mercado brasileiro, do mercado internacional. Se a gente compara igual período ano passado, vamos ver Estados Unidos com redução de preços, a Austrália com redução de preços, a gente vai ver o porquê norte-americano, o porquê da Austrália a gente já viu uma safra cheia, e no caso brasileiro, simplesmente é questão cambial. Os preços no Rio Grande do Sul em reais são mais altos, mas se o Rio Grande do Sul fosse colocar trigo no mercado internacional, não está vendendo no mercado internacional nesse momento, está atendendo no mercado interno, mas o preço deste ano é inferior ao ano passado, basicamente em função do dólar, câmbio mais valorizado, dólar mais valorizado, torna o nosso produto mais competitivo no mercado internacional. Todos os demais, quando se comparam ao mesmo período do ano passado, grandes exportadores têm elevações expressivas. A Rússia, o grande fornecedor de trigo do mundo, aumento de 17%. Se a gente for ver a Argentina, o nosso principal fornecedor aqui, aumento de 13%, além dos países da França e, ou melhor, os países da União Europeia que tiveram quebra de produção e estão com preços maiores nesse momento. Perfeito? Bom, seguindo então essa análise, o que a gente vai ver, falar um pouco da Rússia, que é o grande fornecedor. O gráfico aqui deixa isso muito claro, quando a gente vê que todos os países, aqueles 26 países que eu havia comentado que têm excedente de produção em relação ao consumo, a Rússia tem aqui 24% de todo esse excedente. Se destaca a barra aqui da Rússia, mesmo no ano que nós temos uma queda da Rússia, ela se descola bastante dos demais fornecedores. O ano passado era 30%, 52 milhões de excedente de produção em relação ao consumo. Então, a Rússia aqui é muito presente. E o que está acontecendo nesta temporada 2024-25, percebam, comparando aqui os preços em dólares por tonelada com os excedentes de exportação, nós temos um movimento que é o contrário do que aconteceu no início de 2024. No início de 2024, para colocar o excedente grande que tinha, a Rússia precisou derrubar seus preços. Neste ano, para evitar que a oferta escasseasse, para evitar essa saída grande que estava vindo, para estancar essas exportações, os preços subiram. Foram colocados, sobretudo, além disso, cotas de exportação para segurar esse trigo e, por isso, as exportações estão caindo. Não estão caindo porque a Rússia perdeu competitividade e tem trigo. Está caindo, ou estão caindo essas vendas, porque a Rússia está segurando essas vendas no mercado internacional. Perfeito? Se a gente pega aqui o saldo exportável estimado atualmente em torno de 41 milhões de toneladas, é uma queda de 14, quase 15 milhões em relação ao ano passado, e o total exportado de julho de 2024 até março de 2025 chega a 34 milhões de toneladas. Significa que restam apenas 7 milhões de toneladas para exportar no final dessa temporada, então tem muito pouco trigo na Rússia. Se tem pouco trigo na Rússia, a gente tem uma situação que os preços não devem cair para essa temporada. E para a próxima temporada, já as situações que nós temos vendo de indicações de safras, ainda é muito preliminar, muito cedo para dizer que essa será a produção, mas as estimativas apontam reduções para redução de produção dentro da Rússia, então terá menos trigo no mercado russo, e isso faz com que também para a próxima temporada, claro, não se espera um saldo superior a esses 41 milhões de toneladas, então não é mais um ano que vem se desenhando até o momento, não é de um ano de grandes excedentes russos. Isso é importante por quê? Porque a Rússia tem sido ser colocada como uma alternativa muito interessante para aquisições brasileiras. A Rússia já é a segunda maior fornecedora de trigo do Brasil. E aqui a gente vai ver quando que chega trigo russo no Brasil. Exatamente, percebam aqui os preços da Rússia e da Argentina. Quando o preço da Argentina, ou melhor, quando o preço da Rússia está bem mais barato, chegou aqui em alguns momentos a ficar mais de $100 mais barato que o argentino, esse trigo chega ao mercado brasileiro. Com restrições que tem, só pode chegar no norte, nordeste e, no caso de São Paulo, até o litoral paulista, não pode ingressar nas regiões que têm produção de trigo,
mas é uma alternativa. Exatamente quando está entrando o trigo da safra da Rússia, o trigo russo tem se colocado como uma alternativa ao mercado brasileiro. Quando é colheita na Argentina, no primeiro semestre, como toda a Argentina, tem preços mais competitivos. Neste ano, especialmente, o preço da Argentina, o preço da Rússia está mais caro do que a Argentina no FOB, então no mercado brasileiro se torna muito mais atrativo. Diferente foi do que aconteceu lá em 2023, que a Rússia estava vendendo, mesmo no momento em que nós tínhamos trigo argentino disponibilizado no momento da colheita do trigo argentino. Não é muito normal acontecer. O que nós temos para este ano é preços russos caros, consequentemente, a presença da Rússia no primeiro semestre dentro do Brasil, ela é descartada. A partir da próxima safra, a gente vai ver o que vai acontecer. Olhando por último na Bolsa de Chicago, nas bolsas norte-americanas, na verdade, o que a gente vai ver, se a gente considera aqui o período de ingresso de safra e os preços, tanto em Kansas quanto em Chicago, a gente vai perceber que os preços atingem os seus menores patamares durante a colheita e depois os preços sobem. O que está acontecendo atualmente? Aqui nós temos as regiões, os movimentos, a partir do momento que é um movimento de alta, um movimento de baixa, mas neste momento o que a gente vê é que nós temos quedas dos preços, tanto em Chicago quanto em Kansas. No momento que vejam, a sazonalidade está mostrando aqui, que é um momento ainda de cotações bastante elevadas. Então, essa queda dos preços aqui do mercado norte-americano tem muito a ver com a questão exógena no mercado, especialmente em relação às incertezas sobre as políticas de taxações, enfim, e retaliações que estão vindo contra os produtos agrícolas norte-americanos. Além disso, o que a gente vê vejo que em Chicago, por exemplo, ano passado teve bastante turbulência. A gente teve mercado saindo do que seria a média, abaixo da média dos últimos 25 anos, subindo acima da média dos últimos 15 anos, e assim, nessa senoide durante todo o ano, muito volátil. Já Chicago, a gente viu os preços muito mais colados durante 23, 24, a linha dos últimos 15 anos, e aí, claro, a partir da colheita ou do início da temporada 24, 25, os preços ficaram no intermédio e no final do ano passado e nesse mês de março estão com cotações bastante baixas, inclusive estão baixos em relação ao preço de Chicago. Chicago está caindo menos, então, nós vemos aqui em relação ao ano passado, por exemplo, uma elevação de 7%, porque os grandes fornecedores, o maior fornecedor do trigo soft, que é a França, está com queda significativa, e os próprios norte-americanos também têm menos trigo, então na Bolsa de Chicago a gente tem, em comparação ao ano passado, uma elevação dos preços. Ao contrário da questão do trigo hard, negociado em Chicago, que nós temos, ou tivemos no ano passado, uma safra maior nos Estados Unidos, e temos, neste momento, uma safra australiana bastante significativa, muito forte. A Austrália também vende trigo no mercado, e com isso os preços do hard estão caindo, enquanto os do soft estão subindo, uma questão mais interna norte-americana. Para fechar essa nossa análise, então, vamos falar um pouco da questão da guerra comercial. É um tema bastante profundo, né, que a gente vai fazer uma análise muito mais superficial, olhando especialmente o que aconteceu no último episódio, que nós tivemos um conflito comercial, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que foi lá em março de 2018. Naquele período, quando iniciaram as retaliações, a China retaliou os Estados Unidos, elevando as suas tarifas de exportação em 25%, o que nós tivemos foi que as exportações norte-americanas, que do total exportado para os Estados Unidos, a média que ia para a China correspondia a 7,2% do total exportado para os Estados Unidos, caiu para 0,2%. Tivemos uma queda sensível. Então, logo terminou essas taxações, com o acordo de fase 1 lá em 2020, que colocava, a partir de quando a China isentou novamente o trigo norte-americano, o percentual voltou a subir para quase 12%. Depois a gente tem momentos que oscilam, né? Em 2023 e 2024 foram 11%. Este ano comercial está correspondendo a apenas 0,7% das vendas norte-americanas. Então, tem uma presença, assim, da China que é importante, mas, claro, se a gente faz uma comparação, por exemplo, com a soja, na soja o percentual importado pela China, na média, antes da intervenção, era de quase 60%, muito mais do que os 7% do trigo. E durante a guerra comercial caiu para 18%. Então, é um impacto que tem, não é um impacto gigante como tem no mercado da soja, mas é um impacto que a gente vai sentir, sobretudo com a intensificação dessa guerra comercial. A gente tem como tendência os preços norte-americanos, ou melhor, trigo norte-americano deixando de ir para a China e buscando alternativas. Então, a China passa a ser uma alternativa de mercado para outros mercados. Por outro lado, os Estados Unidos precisam reduzir as suas cotações para ganhar mercado em outros países. O leque de exportações
norte-americanos é grande, mas essa presença, essa situação de guerra comercial certamente afetará os preços norte-americanos. E a questão também que a gente tem que ver da geopolítica, para encerrar essa nossa análise, é que uma eventual redução, ou melhor, encerramento do conflito que a gente tem entre Ucrânia e Rússia, voltaria a colocar a Rússia no mercado internacional, ou melhor, a Ucrânia no mercado internacional sem restrições logísticas. Em termos de produção, poderia incentivar a produção dentro da Ucrânia, é difícil a gente saber isso. Para essa temporada, certamente não, que a produção já está praticamente encerrada. É bem verdade que a Ucrânia deve vir com uma produção um pouco maior esse ano que o ano passado, mas isso retornaria com alguma vantagem competitiva, estimulando a produção a partir do plantio da safra 25, ou melhor, a safra que seria plantada em 25, mas colhida a partir de 2026 e comercializada entre 26 e 27. O impacto, no momento, seria muito mais um impacto de otimismo, de euforia, por dois dos grandes fornecedores voltarem a ser uma região de comércio mais tranquilo, mas em termos fundamentais, no curto prazo, não teria grandes oscilações. Para não alongar muito a nossa conversa, esse é um cenário do que a gente vê para o mercado internacional, nesse nosso Conexão Safras do Trigo. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para demais informações. Muito obrigado.